Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Ciências Naturais. Espero que se encontrem bem. Márcia, qual será o tema da aula de hoje? Já tens uma ideia? Quer dizer, a gente tem uma ideia. Então, hoje, o que é que nós vamos fazer? Vamos começar, como vem sendo sempre costume, pelo desafio da nossa aula anterior. Eu não sei se te recordas, na aula anterior deixámos um desafio em que pedíamos para identificares e registares no teu caderno diário as alterações que tens notado no teu corpo. Conseguiste fazer o desafio? Era simples. Então, vamos aqui mostrar-vos uma proposta de correção. Chama a atenção, como sempre, que é apenas uma proposta, são apenas alguns exemplos que vocês podiam ter notado outras diferenças no vosso corpo e podiam ter listado outras características. Então, por exemplo, nas raparigas poderia ser o aparecimento da primeira menstruação, o alargamento das ancas e ainda o crescimento das mamas. No caso dos rapazes, poderia ser o aumento da massa muscular, a voz a ficar mais grossa e o aparecimento dos primeiros pelos da barba. Okay? Então, e hoje que tema é que nós trazemos? Hoje vamos falar da reprodução das plantas com flor. É o título da nossa aula de hoje e então vamos ter aqui alguns subtemas. Quais são então os temas que vamos tratar nesta aula? Qual é a constituição das plantas? Como é constituída e quais são as funções da flor? Processos de polinização, processos de fecundação e frutificação, disseminação e germinação das sementes. Então, na aula passada, se bem te recordas, estivemos a falar da reprodução nos animais. Hoje o tema então é a reprodução nas plantas. Então, mas como é que será que as plantas se reproduzem? Será que as plantas também se reproduzem sexuadamente como a maioria dos animais? Se reproduzem sexuadamente, terão então as plantas também órgãos reprodutores? É isso que vamos tentar responder na aula de hoje. Vamos então começar por ver um vídeo introdutório ao tema. Fica então atento ao vídeo que vou passar. As plantas são seres vivos extraordinários. Elas ocupam a maioria dos ambientes da Terra, colorindo o ambiente e espalhando odores, na maioria das vezes agradáveis para o ser humano. Existem plantas com flores grandes e vistosas. Outras possuem flores tão pequenas que nem se assemelham a flores. Algumas plantas não têm flores, mas todas se reproduzem e dispersam as suas sementes quando as produzem. Mas como conseguem? Apesar de a maioria das plantas viverem com as suas raízes fixas no solo, conseguiram desenvolver estratégias de reprodução muito diversificadas. Muitas espécies dependem do vento para que os seus frutos ou as suas sementes cheguem aos locais que possuem as condições ideais para germinarem e originarem novas plantas. Contudo, em alguns casos, as suas estratégias de reprodução são tão curiosas que é estranho associá-las a uma planta. Por exemplo, existem plantas que produzem sementes semelhantes a fezes de veado e com estas fezes falsas enganam os escaravelhos que as escondem no solo a pensar que estão a armazenar alimento. Outras plantas possuem flores que libertam um odor tão intenso e desagradável que conseguem atrair insetos que estão a longas distâncias. Neste subtema, vais aprender como acontece a transmissão de vida nas plantas através de sementes, quais os órgãos envolvidos na reprodução e como é que a planta pode fazer chegar as suas sementes a locais situados a longas distâncias. Então, após termos visto este vídeo, conseguimos então perceber que as plantas são muito variadas, existem uma grande variedade de plantas, são todas muito diferentes umas das outras, têm características que as distinguem. No entanto, todas elas têm em comum o facto de conseguirem reproduzir-se. Vamos então começar por ver como é constituída uma planta. Então, uma planta chamada completa é constituída por 5 partes, como podes ver aqui nesta imagem. Então, que 5 partes são estas? Temos então a raiz. A raiz é o que prende, digamos assim, a planta ao solo. É por aqui que a planta vai absorver a água e os sais minerais do solo. Depois temos o caule. O caule faz o transporte das substâncias da água, dos sais minerais, desde as raízes até todas as partes da planta. Depois também distribui, digamos assim, transporta o alimento a todas as partes da planta.
Temos as folhas são as responsáveis pela respiração da planta. Vamos depois na próxima aula, daqui a 2 aulas de ciências, vamos então falar da fotossíntese, um processo que provavelmente já ouviram falar, mas falaremos melhor depois sobre ele. Então as folhas são responsáveis pela respiração da planta, pela transpiração também. Temos depois a flor. A flor é responsável pela reprodução da planta. É aqui que se encontram os órgãos reprodutores da planta. E, por último, temos o fruto. O fruto contém a semente que vai ser a estrutura que vai dar origem depois a uma nova planta. Então, com base nesta constituição da planta, conseguimos perceber que é na flor que se encontram os órgãos reprodutores na planta e, portanto, é a parte da planta responsável pela reprodução. Se nós hoje vamos estudar a reprodução nas plantas, vamos então focar-nos no estudo da flor. Vamos então agora ver um vídeo sobre qual é a função dos órgãos que constituem uma flor, como é que a flor é constituída e quais são as funções então dos vários órgãos que existem na flor. Fica então atento ao vídeo. Nas plantas com flor, é na flor que se encontram os órgãos reprodutores que produzem as células sexuais femininas e masculinas. Assim, a flor tem como função permitir a reprodução sexuada. Neste tipo de reprodução, tem de ocorrer a união entre uma célula sexual feminina, o óvulo, e uma masculina, grão de pólen. Quando os órgãos de reprodução femininos e masculinos estão na mesma flor, dizemos que a planta é hermafrodita. Uma flor completa é constituída por várias peças florais. Explora cada um destes elementos e descobre as suas funções. Ora bem, então em vez de estarmos a ver aqui subvídeos, aquilo que vamos fazer é, de uma forma muito breve, sintetizar aqui as partes florais da planta, ou da flor neste caso. Se ficaram a saber através do vídeo, então, que as plantas se reproduzem de uma forma sexuada e é na flor que se encontram os órgãos reprodutores da planta. Vamos lá então sintetizar aqui como é que é constituída uma planta com flor, ou seja, a constituição da flor, quero eu dizer. Então, que órgãos é que existem? Vamos ver, ou que peças florais. Temos o pedúnculo, que tem a função de suporte, tal como o receptáculo. Portanto, o receptáculo encontra-se na parte superior do pedúnculo e o pedúnculo faz a ligação do caule com a flor. Depois temos as pétalas e as sépalas, que têm uma função de suporte. Portanto, fazem aqui o suporte dos órgãos reprodutores masculinos e femininos. Depois temos o órgão reprodutor masculino, que é o estame, que é constituído pela antera, onde se formam os grãos de pólen, e o filete. Em relação ao órgão reprodutor feminino, que é o carpelo, é constituído pelo estigma, que vai produzir uma substância assim meio pegajosa, e nós já vamos ver porque é que ela é importante, pelo estilete e pelo ovário. E o ovário é onde contém a célula, então, sexual feminina, ou seja, contém os óvulos. Vimos também no vídeo que as plantas, ou seja, as flores, que têm os órgãos reprodutores masculinos e femininos, designam-se por hermafroditas. Mas no vídeo não foi referenciado, mas ficam também a saber que a flor, quando tem a parte reprodutora masculina e outra tem a parte feminina, designam-se por unissexuais. Portanto, de uma forma assim geral, vimos como é que a flor é então constituída e quais são os seus constituintes, as suas partes florais. Vamos fazer um jogo, como vocês já estão habituados a fazer, relativamente para identificarem quais são os órgãos que compõem uma flor. Tenho a certeza que em casa vão acompanhar ao mesmo tempo do que eu. Eu vou lendo e vocês vão tentando responder aí em casa. Como já vem sido hábito. Vamos então começar. Então, qual é o nome da estrutura desta que nós vimos aqui na imagem? Será uma sépala ou uma pétala? Acho que esta é fácil, pois eu também acho que sim, é uma pétala. Depois, como se designa a estrutura que produz o pólen? Lembram-se, eu falei disso. Será a antera ou o ovário? É a antera, exatamente. Depois, como se designam as partes de um estame? Lembram-se do estame? Antera e filete, ou estigma, estilete e ovário. Estamos a falar do masculino, portanto, teria que ser essa hipótese. Como se designa o conjunto de sépalas? Isto não foi falado no vídeo, mas ficam a saber então que é o cálice, ok? Qual é a importância dos insetos para a reprodução da planta? Alimentam-se de néctar ou transportam grãos de pólen? O que é que vocês acham? Eu também acho que sim, transportam grãos de pólen. Qual é a função dos carpelos e dos estames? Tem a função de reprodução ou a função de suporte? Pois estamos a falar do que hoje? Da reprodução
das plantas, portanto, função da reprodução. Qual é a função do receptáculo? A função de suporte ou função de proteção? Eu também falei disso há pouco quando falámos naquela constituição, portanto, é a função de suporte. Como se designa a parte de uma flor, como se designa a parte que une a flor ao caule? Será o receptáculo ou o pedúnculo? É o pedúnculo. E, por fim, como se designam as estruturas da imagem? Estilete e estigma ou filete e antera? O que é que vocês acham? Pois eu acho que é o estilete e o estigma, porque estamos a falar dos órgãos reprodutores femininos da planta. Então, o que é que vamos ver a seguir? Tal como os animais, como a Márcia referiu no início da aula, se reproduzem sexuadamente, as plantas também fazem isso. Para quê? Para garantir a continuidade da espécie e evitar a extinção. Vamos então ver quais são as várias fases no ciclo de vida de uma planta com flor. Sabes o que acontece desde que uma semente cai na terra até que a planta se torna adulta? E sabes como uma planta com flor se reproduz, dando origem a novas plantas? A semente está no interior do fruto e é formada pelo embrião, por substâncias de reserva e por uma casca protetora, o tegumento. Quando tem condições favoráveis, como água na quantidade certa, temperatura adequada e oxigênio disponível no solo, a semente pode germinar, ou seja, dar origem a uma nova planta a partir do embrião. As substâncias de reserva da semente vão ser utilizadas para fornecer alimento durante a germinação. Ao absorver água, o tegumento rompe. Assim, a plântula começa a emergir. A plântula é formada por uma radícula, que vai dar origem à raiz, por um caulículo, que vai dar origem ao caule, e por uma gêmula, que vai dar origem às folhas. A planta cresce e torna-se adulta. É então formada pela raiz, pelo caule e pelas folhas. Adicionalmente, surgem as flores, que são as estruturas onde ocorre a reprodução sexuada destas plantas. As células sexuais masculinas, ou grãos de pólen, são produzidas nos estames e as células sexuais femininas, ou óvulos, são produzidas nos carpelos. Para que a reprodução possa ocorrer, é necessário que os grãos de pólen abandonem os estames e cheguem aos carpelos, de flores da mesma planta ou de plantas diferentes. Este transporte dos grãos de pólen chama-se polinização e ocorre com o auxílio de agentes polinizadores, tais como animais, vento ou água. Nas flores polinizadas ocorre a fecundação, que é a união do núcleo sexual masculino com o núcleo sexual feminino, ou seja, o núcleo do óvulo. Na sequência desse processo, forma-se a semente. O ovário, que é o local onde estavam contidos um ou mais óvulos, transforma-se em fruto, com as sementes no seu interior. Este processo chama-se frutificação. É importante que as sementes se espalhem por diferentes locais para assegurarem a continuidade da espécie. Este fenómeno pode ocorrer com a ajuda de agentes de dispersão, como o vento, a água ou os animais. Durante esta fase, as sementes ficam num estado de dormência ou latência até que tenham condições favoráveis à germinação. E é então que tudo volta a acontecer. Germinação, crescimento da planta, aparecimento das flores, reprodução e formação dos frutos com sementes e dispersão das sementes. Ora bem, este vídeo fez aqui um resumo muito bom sobre as várias etapas da reprodução das plantas com flor. Vamos só aqui focar de uma forma muito geral o que é que acontece a cada uma delas. Então, temos a polinização, em que ocorre o transporte dos grãos de pólen desde a antera até ao estigma. Eu não vou explicar aqui com pormenor, porque isso vai ser falado mais à frente. Só quero que pensem nos conceitos.
Fecundação, união da célula sexual feminina com a célula sexual masculina. Depois temos a frutificação, formação do fruto. Também a outra etapa, a dispersão, distribuição das sementes para diversas partes, terminando então com a germinação, desenvolvimento do embrião e torna a etapa novamente a seguir. Então vamos começar por quê? Ver agora um pequeno vídeo sobre a polinização. Este vídeo é curtinho, portanto tomem atenção ao vídeo. Para que ocorra a fecundação nas plantas com flor, é necessário haver polinização, ou seja, os grãos de pólen têm de ser transportados desde a antera até ao estigma. Na polinização direta, os grãos de pólen de uma flor aderem ao estigma da mesma flor. Na polinização cruzada, os grãos de pólen são transportados para o estigma de outra flor pertencente a outra planta da mesma espécie. Como as plantas não se podem deslocar em busca de parceiro, contam com os agentes polinizadores para o transporte do pólen entre as diferentes flores da mesma espécie. Por isso, apresentam cores vivas e são perfumadas, pólenes facilmente transportáveis e néctares doces e viscosos que atraem insetos e outros animais. A fecundação entre plantas diferentes, mas da mesma espécie, contribuem para aumentar a diversidade dos indivíduos, tornando-as assim mais resistentes a alterações de fatores do meio. Explora cada um dos agentes polinizadores para saberes mais. Então, como vimos neste vídeo, existem diferentes agentes polinizadores, ou seja, diferentes agentes que têm a responsabilidade, a tarefa de levar os grãos de pólen da antera até ao estigma. Vamos então ver aqui pequeninos vídeos sobre cada um destes agentes de polinização, que podem ser então o vento, os insetos, as aves, neste caso pássaros, ou os mamíferos. Vamos começar então por ver o vento. A água e o vento são os agentes responsáveis por uma pequena parte da polinização das plantas. O vento é capaz de transportar o pólen a distâncias muitas vezes superiores a 50 km. Voltando aqui atrás, então, ao nosso esquema inicial, temos o vento, a seguir, as aves ou pássaros. Os pássaros são o agente responsável por polinizar muitas plantas. O beija-flor, ou colibri, é um dos mais eficientes polinizadores entre as aves. Depois temos os insetos. Vamos ver então o que é que os insetos fazem. Os insetos são o agente responsável pela polinização da maioria das plantas superiores. São atraídos pelas cores vivas e pelo néctar das flores. Estes, ao aproximarem-se, ficam com grãos de pólen agarrados ao seu corpo e transportam-nos para outras flores. E agora, por fim, falta-nos ver então os mamíferos. Certas espécies de morcegos são agentes polinizadores eficazes, sobretudo nas zonas tropicais, em plantas cujas flores estão mais isoladas e inacessíveis e que, devido a altas temperaturas diurnas, apenas abrem ao anoitecer. Outros mamíferos também transportam pólenes entre flores agarrados ao seu corpo. Bom, após termos visto então que existem diferentes agentes polinizadores, ou seja, diferentes agentes que fazem o transporte dos grãos de pólen, dado que as plantas não se conseguem locomover como os animais e, portanto, precisam aqui da ajuda destes agentes, vamos ver então que tipos de polinização existem. Existem dois tipos de polinização. A polinização pode ser então direta, quando os grãos de pólen chegam da antera ao estigma da mesma flor, portanto há aqui a polinização dentro da mesma flor, ou pode ser uma polinização indireta ou cruzada, quando os grãos de pólen vão da antera de uma flor até ao estigma de outra flor da mesma planta ou até ao estigma de flores de outras plantas da mesma espécie. Algumas plantas ainda têm adaptações que facilitam o processo de polinização, ou seja, têm algumas características que fazem com que este processo de polinização seja mais fácil, digamos assim, de ocorrer. Então, que características, que adaptações são estas? Aqui alguns exemplos. Existem então plantas que têm flores que têm pólenes largos e com ganchos, entre aspas,
que se fixam então no corpo dos animais, por exemplo, dos insetos ou das aves que lá pousam. Há plantas que têm pétalas muito coloridas e com odores muito atrativos para os animais lá chegarem, pousarem e depois poderem transportar os grãos de pólen. Existem flores que não têm pétalas para melhor dispersão do pólen pelo vento, portanto o pólen fica assim mais desprotegido, digamos, e mais facilmente é levado pelo vento. E depois temos ainda flores que têm estigmas pegajosos para a adesão do pólen. Portanto, os estigmas, ao serem pegajosos, o pólen, ao ser dispersado pelo vento, ao cair, vai agarrar-se mais facilmente naquele estigma para haver então a junção das duas células sexuais. Vamos agora então fazer um exercício sobre isto, sobre a polinização, sobre então os agentes polinizadores, reticências, e depois temos então 4 frases que vão completar para vocês dizerem se é verdadeira ou falsa. Tentam aí em casa fazer ao mesmo tempo que eu, tentar responder até antes de mim, que seria melhor ainda. Então, os agentes polinizadores fazem polinização cruzada, isto é, transportam o grão de pólen para outras flores da mesma espécie. Isto será verdade ou será falso? O que é que tu achas? Esta frase é verdadeira. Fazem isso mesmo. Os agentes polinizadores são responsáveis pelo encontro das células reprodutoras, pois transferem os grãos de pólen da antera de uma flor para o estigma de outra flor. Esta afirmação será? É verdadeira também, isso mesmo. Depois, os agentes polinizadores são apenas os insetos. Acabámos de ver aqui uns vídeos com vários agentes, portanto, esta frase é falsa, não são apenas os insetos. E depois, por último, os agentes polinizadores podem ser as aves, os insetos e o vento. Podem ou não podem? O que é que achas? Podem, sim senhor. É isso mesmo, é verdadeiro. Então, posto agora o exercício, vamos avançar para a segunda etapa do processo de reprodução sexual nas plantas. Começamos com a polinização, aquilo que vocês há bocadinho a professora Marta mostrou que tinham 5 etapas da reprodução, vimos a polinização, passamos agora para a fecundação e frutificação que estão associados. Fica então atento ao vídeo que eu vou colocar. Durante a polinização, os grãos de pólen caem e ficam presos no estigma devido à substância pegajosa que este produz. Em condições favoráveis, cada grão de pólen germina, formando o tubo polínico. O tubo polínico desenvolve-se ao longo do estilete até atingir o ovário. É neste tubo que se forma o núcleo sexual masculino. A fecundação ocorre quando o tubo polínico atinge um óvulo e um núcleo sexual masculino se funde com o núcleo sexual feminino, originando um ovo. É este ovo que, depois de sucessivas divisões celulares, originará a semente e, posteriormente, o fruto. Bom, ora bem, então, após terem visto aqui o vídeo que explicou muito bem o processo de fecundação e também ali abordou assim de uma forma geral a frutificação, vamos então só resumir de uma forma muito breve. Então, a fecundação ocorre como? De que forma? Como ouviram no vídeo, os grãos de pólen saem então da antera e dirigem-se para os estigma, onde da tal substância pegajosa vai fazer com que os grãos de pólen fiquem agarrados. Vai-se formar então o tubo polínico, que se dirige pelo estilete, obviamente, até chegar ao ovário e há então depois a união da célula sexual masculina com o núcleo da célula sexual feminina, dando origem aqui ao ovo ou zigoto. Ao fim e ao cabo, há aqui uma dupla fecundação. Porquê? Porque há a formação do ovo ou zigoto, mas também vai dar origem a uma ou outra célula que vai conter as substâncias de reserva, que são as substâncias de reserva que vão alimentar ou dar os nutrientes necessários ao embrião. Portanto, ao conjunto do embrião com as reservas nutritivas, designamos por semente. Relativamente à frutificação, portanto, o que é que vai acontecer depois daquela união da célula sexual masculina com a feminina? Vamos ter o quê? O processo da frutificação, formação do fruto. Portanto, o fruto, o que é que vai acontecer aqui à flor? Vai perder as suas pétalas, as suas sépalas e vai ficar apenas ali com aquela estrutura que se designa de fruto. Não confundir fruto com a fruta que nós comemos às refeições, ok? Que o fruto faz parte do processo da reprodução das plantas. É então constituído pelo pericarpo. O pericarpo tem as paredes, resulta das paredes do ovário que vão sendo amadurecidas e lá dentro estão as sementes. Vamos ter depois 2 tipos de frutos, consoante a estrutura, ou seja, o espessamento do pericarpo. Se o pericarpo for
carnudo, ou seja, tiver muitas substâncias de reserva e água, como acontece ali, como vocês veem ali, por exemplo, um pêssego, é o que são o pêssego, a maçã, vários frutos, portanto, vocês, obviamente, outras frutas que consomem. Depois temos então os frutos secos, em que o pericarpo vai ter então poucas substâncias de reserva e pouca água. Daí a designação então de fruto seco, como veem ali na imagem, temos o exemplo da noz. Posto isto, passamos então para a parte de como é que então as sementes se vão dispersar, que também já viram há pouco nos vídeos anteriores. Vamos ver então este curtinho vídeo, está bem? Fiquem atentos. Na dispersão, as plantas espalham os frutos com as sementes o mais longe possível para que possam ocupar novos territórios e assegurar que o desenvolvimento de novas plantas não é impedido pela competição com outros indivíduos por falta de espaço, de luz ou de nutrientes. A dispersão pode ser de dois tipos, mecânica ou efetuada com a ajuda de um agente externo. A dispersão mecânica depende da própria planta. Por exemplo, as cápsulas da papoila abrem repentinamente e deixam cair as sementes. As vagens do feijão, quando desidratadas com o calor, rebentam e espalham também as suas sementes. Quando as sementes não se desprendem tão facilmente, as plantas recorrem à ajuda de agentes externos. Como acontece, por exemplo, com as pequenas sementes do dente de leão que são dispersas pelo vento. Algumas plantas que se desenvolvem perto da água têm frutos que flutuam e são arrastados pelas correntes. É o caso dos frutos dos juncos, salgueiros e dos cocos, dos coqueiros ou palmeiras de coco. Alguns frutos têm ganchos ou substâncias viscosas que aderem ao revestimento de animais ou à roupa, como acontece com o visco ou a luzerna. Os próprios humanos podem transportar sementes, quer de forma acidental, quer para cultivar. Então, após termos visto este vídeo, vimos então que existem várias formas das sementes serem dispersadas ou disseminadas. O que é isso que quer dizer? Depois da semente formada, ela é levada para longe da planta que lhe deu origem para formar uma nova planta. Existem então duas grandes formas de dispersão ou disseminação das sementes. Pode ser então por ação mecânica, quando depende apenas da própria planta, como por exemplo vemos ali o caso do amendoim e da cápsula da papoila, que há a secagem e abertura do fruto, largando então depois as sementes, ou então com a ajuda de alguns agentes de dispersão. Neste caso, as sementes podem ser transportadas por animais, ou seja, comidas e depois largadas com as fezes ou agarradas ao corpo dos animais, podem ser transportadas pelo vento, quando têm estruturas que lhes permitem isso, ou através da água, quando são sementes que acabam por flutuar. Sobre isto, vamos fazer rapidamente este exercício de verdadeiro e falso. A disseminação das sementes é essencial para as plantas expandirem o seu território, aumentando a sua capacidade de sobrevivência. Será verdade ou falso? É verdade. A dispersão das sementes corresponde ao seu transporte apenas pelo vento? O que é que vocês acham? É falso, não é apenas pelo vento. Os frutos têm geralmente estruturas especiais como pelos e asas que os ajudam a ser transportados para locais distantes? É falso. E a disseminação mecânica depende da própria planta, como é o caso da ervilheira, que quando está seca abre bruscamente e dispersa as sementes com força. Esta afirmação é verdadeira. Agora, para terminarmos, falta-nos ver só a germinação das sementes. Ou seja, vemos ali embaixo uma imagem em que vem a germinação da semente ainda dentro do solo e depois a planta a começar a crescer. Então, uma semente é constituída pelo tegumento, que é, digamos assim, a casca, que lhe dá proteção. Temos os cotilédons, aquelas duas metades onde estão as substâncias de reserva contidas. E temos o embrião, que é aquilo que vai depois originar a nova planta. Para que uma germinação ocorra, é necessário duas coisas. Depende de fatores internos da própria planta, ou seja, o embrião e as substâncias de reserva estarem em boas condições, e depende de fatores externos, ou seja, ter uma boa quantidade de água, uma temperatura adequada e ar com oxigênio. Nós vamos agora aqui avançar aqui os nossos recordes. A nossa aula está mesmo a terminar e, portanto, eu vou deixar-vos já com o nosso desafio para a próxima aula. Então, Marta, queres dizer aos nossos alunos qual é o desafio? Sim, pode ser. Então, a proposta é escrever o nome dos teus frutos favoritos ou preferidos e classificá-los em frutos carnudos
e frutos secos. Portanto, fazerem ali uma pequena divisão. Não é preciso ser uma lista muito grande, apenas 3 ou 4 de cada um. Está bem? Esperemos então que tenham gostado desta aula e despedimos até à próxima aula. Adeus, até à próxima aula.